Alô, alô, Felipe Teixeira falando aqui com vocês, direto da casa de repouso, fugindo da ronda da enfermagem e procurando aqui os meus amigos para a gente fazer um bate-papo aqui com vocês. Hoje a conversa vai ser um pouco mais séria, mas ainda assim vamos tratar de quadrinhos. Mas antes de eu continuar, vamos lá, falem vocês, por favor. Não, aqui é Fabiano Souza, né? E vidas negras sempre vão importar. Sempre. Exatamente. Bom, aqui quem tá falando é Alamir Júnior. Só de Júnior tem o nome, mas eu confesso que hoje já usei. Troquei minha fralda geriátrica e já tomei também o meu medicamento também para artrose e artrite também. Mas estamos aí, né? Com um pouquinho de dor nas costas, mas estamos aí. Ô, querido, ao comprimido e além. Verdade. Bom, aqui é o Alanis Nunes que está falando, hoje um assunto bacana. Tem assim, quando começo a falar, porque eu vou esperar todo mundo falar, até o personagem que eu escolhi para poder falar, é uma coisa bem ampla, assim, e eu acredito que vamos pegar um consenso bacana. Show, show. Então, hoje nós fizemos aqui uma reunião antes no nosso grupo e decidimos falar sobre quadrinhos que retratam não só personagens representativos, principalmente personagens negros, mas também histórias bem impactantes e representativas, tá? Cada um escolheu uma abordagem. E quem começa? Começa Fabiano? Nossa enciclopédia dos cómics. Então, eu vou pedir uma licença aqui para vocês, porque assim, aqui, por que eu escolhi esse tema? A gente estava programado para fazer Vingadores versus Liga da Justiça, né? E aí me surgiu essa ideia, porque eu acho assim que é relevante o assunto, né? Porque eu vejo, vocês sabem que eu conheço uma galera da área do quadrinho, e eu vejo muita gente falando, sabe? Falando sobre luta de igualdade, luta de direitos, mas fazendo pouco, né, cara? A gente tem uma galera brasileira aí, e aí quando a gente fala em brasileiro, a gente fala de mais de 50% de negros, né? E mestiços, e me falar mestiços é até feio, mas a gente está falando aí de uma população majoritária e que não tem representatividade, que não é representada, ou é mal representada, né? Então, aí me surgiu a mente, eu falei, cara, vamos falar de quadrinho negro. E eu fiz uma pesquisa, e eu achei absurdo, que eu fiz uma pesquisa, né, para procurar o tema, e o que a gente vê no YouTube e na internet é os maiores, os mais poderosos heróis, mas ninguém fala da representatividade deles, né, cara? Eu só vi naquele site, um site conhecido, agora me fugiu a mente o nome do site. O único que eu achei muito interessante na pesquisa era 10 heróis que lutaram contra o racismo. E eu achei bacana isso, né? E ali tá o Miles Morales, tá o Black Bolt, né? Tá o Raio Negro, tá o Falcão. E eu achei muito interessante isso, achei muito bacana, né? Vi um site falando sobre essa temática, né? E eu achei bem legal. Então, eu falei assim, cara, a gente tem que falar sobre isso nessa síntese, né, de heróis negros, mas sem falar quem é o maior, quem é o melhor, quem é o mais poderoso, mas falar sobre isso, né? E aí eu vou pedir licença para vocês para ler um texto aqui que eu tirei, que foi muito legal. Essa semana eu estava ouvindo o podcast do Jovem Nerd e eles estavam falando sobre Martin Luther King, o pastor Martin Luther King. E aí eles falaram sobre algumas coisas, eu achei muito interessante, fui pesquisar, e foi o último discurso do pastor Martin Luther King, que foi no dia, na data em que ele faleceu, e ele estava brigando a favor de uma greve, estava auxiliando uma greve de lixeiros.
E alguém, em algum momento, perguntou para ele assim: o que você está fazendo aqui? Não são todos negros. Tem brancos ali no meio. Você está mudando o escopo da tua luta, né? E, ao mesmo tempo, você está abandonando sua família por essa luta. Você está deixando a sua família. E aí ele falou assim: se eu não estiver aqui por eles, quem vai estar? E aí ele mostrou que a luta dele ia além do negro em si, né? Mas era daquele que era desfavorecido, que era daquele que precisava de apoio, né? E aí no discurso dele ele fala assim: bem, eu não sei o que vai acontecer agora. Nós temos alguns dias difíceis pela frente, mas isso realmente não importa para mim agora, porque eu já estive no topo da montanha e eu não me importo. Como qualquer um, gostaria de viver uma vida longa. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E Ele me permitiu subir a montanha. E eu olhei e vi a terra prometida. E eu não posso chegar lá com vocês, mas quero que vocês saibam, hoje à noite, que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. E eu estou feliz esta noite. Eu não estou preocupado com nada. Eu não estou com medo de homem algum. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. O nome desse discurso é I've been to the mountain top. Eu estive no topo da montanha. No dia 3 de abril de 1968, em Memphis. Naquela noite, o pastor Martin Luther King teve o voo dele adiado, né? E ele estava na sacada do hotel, né? Na varanda do hotel dele. E aí ele foi alvejado no pescoço e veio a falecer. E é engraçado, né? Parece que ele previa a sua morte. E aí eu, vendo sobre essa questão da luta negra, tem uma galera, né, que foi o que eu escolhi para falar deles, tem uma galera que lutou pelo direito, a representatividade dos quadrinhos, que foi a galera da Milestone, né, a Milestone Media. Eles foram fundados em 93, né, por um grupo de homens negros, mas tem uma parada muito interessante na história da Milestone. Eu estava pesquisando, até perturbei o Felipe para tentar achar, perturbei algumas pessoas na internet para tentar achar um documentário que é A História Secreta das Histórias em Quadrinhos, por Robert Kirkman, né, o cara que criou o Walking Dead. Ele tem um documentário que ele fala justamente sobre a cor. O nome desse episódio do documentário dele é A Cor do Quadrinho, que já é muito bonito, né? Escolher o nome deles. E o que acontece é que, assim, a Milestone, ela foi criada por dois caras, principalmente, que eram muito amigos, né? Que era o Michael Davis, né? E o Dennis Conwell. O Dennis Conwell, alguns vão lembrar dele, ele fez o Questão. Ele é um cara negro, e o cara fez Questão, e ele ganhou um prêmio Eisner como melhor equipe em história em quadrinho. Era ele, né, o Rick Majar, que era o arte finalista dele, e o Dennis O'Neil como roteirista do Questão. Eles fizeram uma mudança total no Questão. E esse cara tinha um maior, até hoje, né, tem um maior conceito dentro da Marvel, da DC, né? E o Michael Davis, ele é um cara que ele trabalhou muito com roteiro de quadrinhos, ele trabalhou muito com história em quadrinhos, mas por trás, né, das histórias em quadrinhos. Ele teve um estúdio de animação, já foi diretor de um estúdio de animação, trabalhou com mídia, trabalhou com comercial em quadrinhos, mas não trabalhei efetivamente no quadrinho, né? E esses caras, eles eram amigos de infância, se conheceram na escola trocando quadrinhos, igual a gente. E esses caras foram trocando quadrinhos e aprendendo, e começaram a criar um mundo de super-heróis, né? E um dia esses caras pegaram e se separaram. O Conwell foi para longe, foi para uma outra cidade, e ele começou a trabalhar na Marvel, começou a fazer mais trabalhos. E aí um dia o Michael Davis reencontrou ele
Ele falou assim, cara, eu tenho uma ideia. E eu já li para algumas editoras, os caras não querem. Mas eu acho que se ia topar. Lembra aquelas nossas ideias? Eu, pô, cara, que era ideia de criança e tal. Ele, não, cara, vamos fazer um estúdio, né, uma editora que represente os negros. Represente os negros, represente os latinos, represente as mulheres. Vamos fazer algo diferente. E aí os caras, vamos fazer? Vamos fazer. E aí eles juntaram com um cara chamado Dwayne McDuff. E esse cara aí, o Alamir, tem que gostar dele. O Alamir tem que gostar dele. Esse Dwayne McDuff, esse cara, ele trabalhou durante muito tempo na Marvel, CIA, e esse cara é responsável por coisa boba. Ele é responsável pelo roteiro de All Star Superman, adaptação para o cinema, né, para animação, Crise em Duas Terras, e também fez Liga da Justiça. Ele fez Liga da Justiça, Legião dos Super-Heróis. Legião do Mal. E o Dwayne McDuff também é responsável, criador do desenho animado do Super Choque, roteirista, produtor e criador. E ele também é criador de um desenho que uma galera adora e nem sabia, que é o Ben 10. E ele, Dwayne, veio a falecer, né, em 93, 2015, se não me engano, 2013. Então, vou dar uma olhada aqui, fazer uma anotação. E aí, cara, ele quando vem a falecer, né, ele veio a falecer com uma tristeza no coração e com uma alegria, né? Quando o Dwayne vem a falecer, ele foi fazer uma cirurgia do coração e aí, por um erro médico, ele vem a falecer. E nesse dia, o Michael Davis, ele foi até o hospital para conversar com o McDuff, e ele falou para ele assim, cara, eu tenho uma coisa para te mostrar. E aí ele mostrou o protótipo do brinquedo do Super Choque, do Steady Shock. E aí ele falou assim, cara, depois de anos a gente conseguiu, né? E o cara falou assim, conseguimos. E ele, cara, que vitória. E aí naquele dia ele veio a falecer. E ele estava muito triste, ele vinha muito triste porque Alamir vai lembrar, e ele escreveu uma fase da Liga da Justiça e que era horrível, todo mundo odiou. E ninguém sabe por que era tão ruim. Ele era ruim porque o Dan Didio vetava ele para fazer as coisas que ele queria fazer. O Dan Didio tirou a trindade dele, não deixava ele botar a trindade como principal, a trindade tinha que ser secundária. Ele tinha um arco de história com a Vixen muito bacana e o Dan Didio proibiu ele, teve que fazer uma mudança, uma alteração tremenda nesse arco. Ele queria usar o Luthor, e aí estava vendo outras coisas, acontecendo outras coisas, e aí ele foi proibido de usar o Luthor, o cara teve que mudar. Ele queria transformar o Tornado num supercomputador da Liga da Justiça, e ele não pôde fazer isso porque o Dan Didio falou que não queria, e aí ele acabou forçando ele a criar uma esposa para o Tornado, e o Tornado sair da Liga da Justiça, né? E nessa Liga da Justiça do McDuff teve um dos maiores números de representatividade, né, cara? Porque nessa liga dele tem o Raio Negro, a liga que tem o Lanterna é o John Stewart, né? E tem a Vixen. Então, a maior número de negros na história da Liga da Justiça numa formação. Mas até hoje tem gente que diz que é pior do que a Liga de Detroit, a liga que ele fez. Mas infelizmente foi só porque o cara era forçado, né? E aí tem relatos que os caras dizem que os caras falavam mal dele, sabe? Tratavam ele mal por ele ser negro. Então, quando eles fizeram a Milestone,
lá em 93, eles começaram a ideia da Milestone em 92, em 93 eles fundam a Milestone. E aí, como eles não tinham grana, como eles não tinham subsídio, eles foram até a DC falou assim, cara, vocês vão fazer como se fosse uma editora de vocês, apadrinhada pela DC Comics, né? E a gente vai só injetar a grana, produzir, vai tirar os direitos autorais, algumas coisas ali, um lucro, e vocês vão ter total liberdade para fazer. E aí o primeiro herói deles vem a ser o Hardware. Hardware era um cara muito inteligente, era uma espécie de Tony Stark, né? E aí o cara descobre que ele só não era rico, né? Porque ele era negro. Então ele era o empregado do Tony Stark. E aí ele descobre que o chefe dele pega as invenções dele para poder usar de forma como armas ou forma ilícita e tudo mais. E aí ele decide montar uma armadura para ele como Homem de Ferro. E aí ele cria o Hardware e começa a combater o chefe dele e a empresa que ele trabalhava e todos os vilões que a empresa financiava. No rastro dele veio o Icon, né, que é o ícone, e a Rocket, que é a foguete, e já foi aqui um outro nome também, me fugiu agora. E a outra coisa engraçada do Icon, ele é um alienígena, né, ele é uma espécie de paródia com o Super-Homem, ele é um alienígena que cai na Terra na época da escravidão. Ele tem superpoderes, um poder dele é fuga, ele consegue fugir das coisas, dos lugares, né? E ele nunca lutou, né, contra nada. Ele vai mudando de posicionamento, de identidade na história e vai sempre se adaptando, mas ele nunca lutou por nenhum ideal. E aí um belo dia, a menina que é a Rocket, ela tá com o namorado, né, e mais dois amigos, eles aproveitam que tá havendo que é o maior evento do mundo da Milestone, né, que é chamado Dakota World, né, e Dakota Verse. E aí eles aproveitam esse evento e eles vão assaltar uma casa de um cara rico. Quando chegam lá, eles veem um negro e eles acham que o negro é o mordomo. E eles falam, pô, é um mordomo, é um mordomo. E aí eles descobrem que não, é o dono da casa, que é um advogado, um milionário, e eles tentam fugir. E aí o cara usa os poderes, voa, vai, cerca eles, dá uma lição de moral neles e manda eles embora. E a Rocket fica com aquela coisa assim, caramba, um cara negro com superpoderes, que demais. E aí no dia seguinte ela volta lá com a ideia, rabiscado já o uniforme do Icon e da Rocket, né? E aí ela fala assim, vamos combater o crime, cara. E aí ele fala que ele não quer combater crime nenhum, que ele é um advogado, já combate o crime do jeito dele e tal. E ela quem bota na cabeça dele de combater o crime. E aí uma hora ele fala assim, tá bom, vou entrar na tua onda. E aí ele cria um cinto de utilidades para ela, onde o cinto dá alguns poderes para ela, né? Dá um escudo, dá um monte de habilidades. E aí eles vão combater o crime. O primeiro crime que eles vão combater é para salvar a prefeita da cidade. E aí contra um cara que o Revanche, né? E aí o cara tá prendendo a prefeita, ameaçando, e eles são tratados mal pela equipe de polícia, né? Eles são maltratados, são achincalhados por serem negros, mas acabam entrando num acordo ali e vão pegar o cara. Nisso, o vilão, que parece um sapo, né? Ele fere o ícone fica caído e o vilão foge e a foguete vai atrás dele. E aí ela começa a desenrolar e o vilão vai falar assim, não, cara, olha só, eu sou o Revanche e eu vim atrás da prefeita porque ela autorizou o uso de uma droga experimental aí que causou a morte de uma porrada de gente. E eu vim aqui e eu tive essa mutação por causa dela. E aí eu vim aqui cobrar dela que ela assuma o erro dela. E aí a Rocket fala assim, não acredita. Aí nisso chega o ícone e tal, e eles começam a conversar, e o ícone fala assim, tá, então vamos fazer o seguinte, você se entrega, que isso vai aliviar a tua barra, e eu vou investigar isso aí que você tá me falando. E aí esse evento é o Big Bang, que criou o Super Choque. Que todo mundo lembra, né, da série de TV do Super Choque, que ele tinha um encontro gigante, né?
na série de TV é um pouco amenizado, mas nos quadrinhos, o Super Choque participava de gangue de rua, né? E aí as gangues, elas combinam de fazer um encontro para se degladiar, para ver quem vai ser a gangue que vai sobrar ali no meio. Né? E aí eles vão para Paris Island, né? Que é uma ilha fictícia. E aí eles vão para essa ilha, e aí a polícia descobre isso, e junto com a prefeita, eles falam assim, vamos esperar eles se matarem, quem sobrar a gente pega. Só que no meio disso eles jogam o tal gás, que era experimental, que era para marcar, a história que eles dizem é que era para marcar quem sobrasse, eles iam conseguir identificar os caras através de uma radiação. Só que não acontece isso. Os caras começam a morrer, e aí morre policial, morre 90% das pessoas que estavam na ilha morrem. E aí alguns ganham poderes, né? Dentre eles a Maria Mar, que tem poderes de água, né? O Dog, e o Super Choque, que tem poderes elétricos. Né? E aí eles fogem, cada um vai ter sua vida, e aí o Super Choque, quem muda a vida do Super Choque, na verdade, é alguns encontros que ele vem a ter com a Rocket, porque ela começa a ter uma ideia de um posicionamento mais politizado, mais de, cara, a gente tem que mudar isso, lutar pelo negro, né? A gente tem poder, então por que não ser heróis e tal? E eles começam a fazer um movimento. E a Rocket, na terceira edição de Ícone, ela aparece grávida. E aí a história muda, porque a história passa a ser toda sobre a gravidez na adolescência da Rocket. Como ela lida com isso, como o Ícone ajuda ela com essa questão da gravidez. Uma curiosidade interessante, o Super Choque tem uma edição que foi a DC Comics quase que surtou quando o Dan Didio viu a capa, que é uma capa que o Super Choque está de uniforme, e o uniforme dele era muito engraçado, que era todo preto de boné. Ele está de uniforme na sala da casa da namorada, e ele está por cima dela no sofá, e no chão tem uma camisinha. E a DC ficou desesperada. Não, cara, não pode insinuar que um menino negro vai ter relações sexuais, ainda mais sendo um herói, ele não pode fazer isso e tal. E aí os caras ficaram muito putos, né? O Dwayne McDuffie ficou revoltado. Ele falou, não, cara, peraí, é isso que acontece com a garotada negra. É isso que eles fazem. É assim que é a realidade. A gente não tem orientação, a gente não tem. O pau come, o pau quebra. E aí os caras, não, por final a capa saiu com um coração, e ela saiu amenizada demais, ela saiu com um coração, colocando no meio só o rosto do Super Choque com a namorada se beijando, e excluiu todo aquele outro contexto em volta, né, que era dos dois iam transar. Então a Milestone ela fez muitas mudanças. No ano 2000, a Milestone foi considerada a maior empresa em ascensão que tratava, né, de quadrinhos que tratava sobre representatividade das classes. E aí, por que a Milestone acabou, cara? Eu e o Felipe estavam até conversando, né, sobre o Felipe até me questionou, pô, cara, mas por que eles não voltam e tal? A época que a Milestone começou a aparecer e tal, ela não era grande coisa, né, cara? Os Estados Unidos tem 12% hoje em dia de população negra. E a maior população compradora de quadrinhos é a população branca. E aí, quando a Milestone vem, ela vem, né, com números não tão representativos em relação a Superman, a Batman. E aí a gente entra naquela época da crise dos quadrinhos. Que aí a gente está saindo da época de Image Comics, né? A Milestone apareceu ali meio que na rabeta da Image Comics. E tanto é que se vê os heróis dela, tem aqueles bolsões, tem, né, toda aqueles aparatos parecendo com os heróis da Image. E eles não aguentaram, né, cara, a crise dos quadrinhos, porque a DC falou, mano, a gente não vai ficar bancando vocês, temos que bancar Batman, temos que segurar Super-Homem, a gente tem 4 títulos de Super-Homem, 5 títulos de Batman, tem Liga da Justiça, não dá pra ficar bancando vocês, então a gente vai cortar a linha de vocês e quando der a gente volta.
E aí eles ficaram ensaiando essa volta aí, ficaram ensaiando, os caras ficaram muito tristes. Dwayne McDuff ficou muito chateado com essa situação, né? Porque ele via que a linha, apesar de vender menos que um Super-Homem, ela tinha uma representatividade, né, na comunidade negra. E aí em 2015, né, eles decidiram tentar fazer uma volta, mas começou uma politicagem da DC, porque a DC Comics teria a ganhar mais do que os caras estavam dispostos a liberar, né? E aí a DC sempre ganhou, né? Porque ganhou com o Super Choque figurou algumas revistas, né? O próprio Dwayne McDuff, quando teve a oportunidade de fazer Liga da Justiça, fez alguns encontros pequenos, mas sempre cerceado e impedido de ir muito além, né? Pelos editores. E aí, agora em 2018, eles estavam para voltar. Eu tentei pesquisar, não consegui ver se eles voltaram efetivamente, mas eles estavam com uma linha, eles iam continuar com o Ícone e Rocket, com o Super Choque, né, que é forte demais deles. Iam continuar com Chombi, que é um herói deles, meio Doutor Estranho. Iam continuar com Sindicato do Sangue, e Sindicato do Sangue é interessantíssimo, foi um dos mais criticados, né? Porque Sindicato do Sangue era Blood Syndicate, que era a junção de todas as gangues que sobraram, a galera que sobrou daquela guerra de gangues, se uniu uma gangue só, chamada Sindicato do Sangue, e aí ali tinha latinos, tinha negros, tinha mulheres, tinha lésbicas, tinha todo tipo de pessoal que era marginalizado. E eles não eram considerados uma equipe, eles eram uma gangue. Apesar de eles tentarem fazer o bem da forma deles, eles eram uma gangue de rua, que em alguns momentos eles faziam merdas, né? Porque eles lutavam pela igualdade, por direito racial, pela questão também da sexualidade e tudo mais. E aí eles iam trazer o Sindicato do Sangue de volta, iam trazer um novo personagem chamado Duo, que é um personagem onde um homem e uma mulher dividem o mesmo corpo. Eu não consegui achar a imagem, queria até achar, que eu fiquei muito curioso. Love Arms, né, a Army Loves, é uma equipe de mulheres de várias etnias que lutam para salvar o mundo, tipo uma Charlie Angels, mas com mais mulheres, né? Mas eles não deixaram claro se eles voltaram. Realmente, eu sei que um dos criadores da Milestone, ele não voltou, ele fez até uma carta, eu até separei a carta, porque eu ia ler ela aqui, né, mas é gigantesca, onde ele critica a DC Comics, ele fala nitidamente que a DC Comics quis mais do que podia abocanhar da Milestone e só estava tentando botar a Milestone de volta os heróis da Milestone de volta no roteiro, né? Porque representatividade está em alta hoje em dia. Então, a DC queria fazer isso, mas não queria da forma justa, né? Esse cara já tinha tido um problema com a DC, porque quando o Dwayne McDuff faleceu, a DC fez, no aniversário dele, fez um especial de Super Choque, né? Que era para homenagear o cara. Só que o dinheiro ia para a DC. A DC em momento nenhum falou em doar o dinheiro para a esposa do cara, ou para alguma instituição, ou para alguma galera que fosse necessitada. Não, você falou assim, não, é uma homenagem para ele, mas o dinheiro é nosso. E aí o cara brigou, e a DC fez uma carta falando, olha, desculpa se pareceu que a gente ia fazer alguma doação, mas não era não, era só para celebrar o cara como artista, mas o dinheiro é nosso. E aí ficou por isso. E então o cara já tinha criado um mal-estar danado com a DC Comics, né? Então, quando rola esse boato da volta, né? Quando rola a confirmação em 2018, que o Jim Lee confirmou que eles iam voltar com a Miles, esse cara logo falou, ó, mas é pelo direito certo, é do jeito que a gente quer, e aí começaram as brigas, né? E aí ele automaticamente saiu
da jogada, falou, não quero, então não vou participar. E aí eu sei que eles voltaram porque o Alan, eu até printei a tela para te mandar, que o universo Milestone é a Terra M. Ela tá no mapa do multiverso do Grant Morrison. Olha o Alan chorando ali. Então ela é considerada uma terra do multiverso. Legal, legal. Em 2015, acho que teve uma minissérie, não é isso? Milestone Forever, foi uma tentativa de volta, né? Mas foi bem, bem contida. Não era para explorar os títulos, né? Da continuidade, né? Acho que era mais para ver qual era o termômetro da época, né? Se o título ia ser bem aproveitado. Coisa de mercado, né? Ninguém estava interessado na representatividade na época. E tem essa questão que parece que não ficou resolvida se vão voltar ou não, né? Tem um texto do Graham McDuffie que ele fala uma parada sobre representatividade que é muito bacana, que ele fala assim, ó, se você cria um personagem negro, feminino, asiático, e ele não é apenas este personagem, ele representa aquela raça ou aquele sexo. E ele pode não ser interessante, porque tudo que faz tem que representar um conjunto de pessoas. Você sabe, Superman não representa todas as pessoas brancas, nem Lex Luthor. Nós sabíamos que tínhamos que criar uma equipe de personagens contendo cada grupo étnico. O que não significa, não podemos criar somente uma HQ. Precisamos criar uma série de HQ e temos que presenciar a visão do mundo, cuja extensão não tem ao que tínhamos visto antes. Então, assim, o cara quando eles criaram o universo da Milestone, né? Eles criaram nós, ele teve a ideia de que, assim, cara, não adianta você criar um Pantera Negra, não adianta você criar um Luke Cage, porque ele não tem como representar todo um universo de pessoas negras. Porque são muitas pessoas. Então, quando eles criaram o universo Milestone, eles queriam fazer isso. Mas, assim, cara, é muita gente, é muito tipo de pessoas, são muitas personalidades pra gente ver. Não existe só um negro discriminado, não existe só um negro sofredor, existe um negro que briga, existe aquele que se acovarda, existe aquele que se aproveita. Sim, tem o lado bom e o lado ruim. Ele deixa a todo momento isso claro. Fica bem interessante tratado a questão da representatividade e a questão também dos erros enquanto seres humanos no Sindicato do Sangue, né? A questão que você falou, né? Eram ex-membros de gangue que se uniram para formar uma nova gangue, praticamente. Isso. Assim, cara, você me perguntou, Felipe, mas voltar, cara, eu entendo até porque, assim, o mercado americano é um mar de tubarões, né, cara? Sim. Sobrevive quem tem grana. E os caras, infelizmente, atrelaram a existência do universo Milestone da DC Comics, né, cara? E aí, nesse ponto, os caras têm questões de contrato para cumprir com a DC Comics. Não adianta os caras fazerem. Existe até um movimento, eu estava pesquisando, depois que você me questionou, fui pesquisar. Existe um movimento forte, cara, de uma galera que quer a volta da Milestone, que pede a volta do universo, dos personagens, mas os caras estão de mãos e braços atados, né, cara? Eu, cara, era do Ian McDuffie, né, cara? Tinha maior representatividade no meio da DC Comics. Legal, legal. Eu fiz mais de uma pesquisa, mas eu vou me focar mais em um quadrinho específico, que é uma série da Boom Comics, chama-se Fruto Estranho, perdão. Ela é de 2016, mas antes disso eu fiz uma pesquisa para tentar identificar qual foi o primeiro personagem com título, né? Personagem negro, e descobri um chamado Lobo. Ele era um western da editora Dell Comics. Ele teve apenas 2 números, infelizmente.
e foi criado em 1966. Infelizmente foi uma história curta, envolvia um pouco de a Guerra Civil Americana, né? Ele tinha participado dela, e além disso também tinha sido atribuído a ele um crime que ele não cometeu, né? As velhas injustiças, né? Sempre presente. Infelizmente não é um título que foi muito elaborado, mas eu acho que fica interessante pelo registro histórico. E uma outra coisa também que eu achei muito interessante, como você falou da DC, né? Que não abriu espaço para representatividade. Ao contrário, nós temos a Marvel, que veio sempre tentando representar. Nós temos aqui vários personagens, né? Um de vocês comentou sobre o irmão Voodoo, enquanto nós conversávamos para bolar o tema. E é interessante que você entra na questão também da religiosidade, né? Com os personagens da Marvel, como é o caso do irmão Voodoo. Você tem um Pantera, que é um chefe de Estado, né, de uma nação avançadíssima da África, e além disso você sempre teve vários personagens, não que a DC também não quisesse usar, mas foi sempre no menor, numa menor escala, né? Você tem ali o Luke Cage, como você citou, tem o próprio Falcão também, né, que mais para frente ele começa a ser um assistente social. E você vê que a Marvel está mais antenada nas questões atuais e sociais do que a DC sempre esteve, tá? Não é aqui um puxão de orelha, mas fica a dica, né? E agora, mais recentemente, nós vamos ter uma versão que deve estar chegando no ano que vem para a gente, dos Novos Guerreiros, onde a questão da representatividade vai voltar novamente a ser abordada, vai abordar personagens não binários né, em relação à sexualidade. E mais uma prova aí da Marvel, está tentando acompanhar os tempos. Mas a história que eu escolhi para falar um pouco mais dela, ela se chama Fruto Estranho. Ela é ambientada numa das enchentes que havia do rio Mississippi, na cidade de... Perdão, deixa eu fazer aqui a consulta, porque a mente do tio já não registra tudo. Ela é escrita por Mark Waid e desenhada por J.G. Jones, do ano de 2016, Boom Studios, como eu já havia falado. Nós temos aqui a história de um alienígena. Diga. Só interrompendo, eu não lembro a cidade também, eu não anotei, mas a enchente é uma enchente que foi muito comentada na época, porque ela realmente devastou muitas plantações do meio oeste lá dos Estados Unidos, e foi uma enchente que ocorreu em 1927, foi uma enchente verdadeira. Sim, sim. Você vê presente nessa história, eu até não cheguei a pesquisar se tinha fatos históricos junto à história, ao quadrinho. Por que eu fiz isso? Que já é um costume da gente acompanhar Tex e Mágico Vento, né? Você tem sempre ali um arcabouço de pesquisa muito interessante, né? Vai ser para um outro encontro nosso, talvez. E aqui a representação da época me parece ser muito precisa. Você tem a questão racial ali muito forte, a questão do preconceito ali muito bem representada. E, estranhamente, a única crítica que fizeram à época foi porque os criadores eram brancos. A história em si quase não foi comentada. E é interessante porque joga... o Mark Waid, ele gosta, até nós conversávamos antes, eu e o Fabiano, o Mark Waid, ele gosta muito de tratar do personagem Superman fora do seu contexto normal. Então, você no próprio Boom Studios, você tem o Imperdoável, que é o Superman, né? Aspas, que acaba se tornando um vilão, e é uma história também muito premiada, e aqui ele traz um Superman negro no meio de uma catástrofe, e também ele a questão toda ele acaba se tornando o
coadjuvante. O principal da história acaba sendo as questões raciais e sociais da época. Você tem ali donos de fazenda que não estão satisfeitos, eles não querem mais pagar pelo trabalho do negro, né? Para eles é um absurdo. Nós fizemos um comentário, uma das coisas que mais me chocou é quando tem um engenheiro falando sobre a preservação do dique e um dos representantes da cidade fala: o problema aqui na cidade é porque tem muito negro de terno falando e fazendo pouco trabalho. Então você vê que são muitas questões que ainda fazem parte da história americana, né? A gente vê aí casos sobre isso. E o Fabiano estava me falando, a história poderia ter feito sem o alienígena, mas eu achei interessante, e até comentei com você, ao final mostra, para mim fica claro por que o alienígena negro é usado, porque é ele que salva a cidade, e ao final vem um representante do governo branco para pegar os créditos e distribuir esses créditos pela preservação da cidade vamos dizer assim, com os líderes da comunidade, que são todos membros da clã, né, do KKK. Hoje seria risível, né, esse nome. Me impressionou muito, né, porque você vê assim, como não tem uma história, a retratação de uma época relativamente recente, né, para tantos anos de desigualdade, o tempo também que teve de escravidão, é uma história retratada em 1927, e você vê que de lá para cá os hábitos, principalmente do sul ali dos Estados Unidos, mudou pouco, né? E muito interessante também como querem sempre reduzir o papel do negro na história. Ali você tem trazendo um pouquinho mais aqui para os nossos tempos, né? Você tem ali que nada mais é do que uma fake news, né? Eu acho que ali o que leva eles adiante, leva eles a ter a ideia de omitir quem salvou a cidade, não é nem porque ele era alienígena, mas sim porque ele era negro. E eles queriam ganhar, né, politicamente em cima daquela vitória. É um triste relato, né? E a gente espera eu espero que com iniciativas como a nossa, de muitas que nós temos vendo aí, que isso aí não venha mais a se repetir, né? Ou pelo menos que seja semente para mudar para o futuro. Acontece assim, que eu tinha até estava conversando e eu falei, eu achei muito interessante uma frase, né, cara? O interessante citar que esse engenheiro que o Felipe está falando, ele é um negro gordinho, baixinho, e aí ele está lá cheio de papéis, né? Porque ele foi mandado pelo governo, para poder cuidar dos diques, porque já estavam vindo, a enchente estava vindo arrasando outras cidades, então eles estavam tentando amenizar os que davam para amenizar. E aí o cara faz essa frase, né, absurda que tem muito, que o cara faz a piada com o negro que é o engenheiro, né? Ele fala, tem muito, o problema aqui, eu acho que tem muito negro de terno não fazendo nada e com pouca gente fazendo nada, e trabalho. E tem uma frase que é muito interessante, que em algum momento está se discutindo, e aí esse arquiteto, ele vira para esse Superman, né, eles chamam de Johnson, um dos negros bateu ele de Johnson, e aí ele fala assim, e é muito interessante porque cola muito com essa frase, né, que vidas negras importam, porque ele fala assim, as nossas vidas importam para eles não porque precisam de nós, mas porque a nossa mão de obra é mais barata. Então, assim, para o dono da empresa, né, para o cara do capital, para o dono da fazenda, a vida negra importa porque a vida negra para ele é mais barata. Ele paga mais barato pela mão de obra. Então, assim, eu achei muito impactante, eu não conhecia, eu conheci agora que se estudou, né, e aí eu pedi o link para a gente poder vi a arte do J.J. Jones é fenomenal,
acho, desde Procurado que eu vi dele, acho que foi o primeiro trabalho que eu vi dele, muito bonito, muito bacana, né? E ele representa uma verdade muito perceptível, né, cara? A vivência, a sofrência que vive ali naquela comunidade onde a Ku Klux Klan manda mais do que a própria polícia. Eu falei pra você que, pra mim, o Superman dele lá, o Johnson, não era nem relevante, porque a história em si já é muito rica, né, cara? Aquele elemento extraterrestre, até entendi o teu ponto de vista, achei interessante, mas o meu ponto de vista foi que assim, aquele elemento extraterrestre nem precisava existir, porque existe essa dicotomia, né, cara, do negro ser tratado tão diferente naquela situação, o negro ser tratado tão como alienígena, né? Eles não se espantam do Johnson ser um cara que surgiu do nada, que ele é a prova de balas. A raiva dele é porque ele tem a pele negra. O absurdo ali da situação, eu acho interessante, é isso. Para ele não importa se ele é a prova de bala. Aí o cara vai lá e fala, eu vou jogar um dinamite nele, foda-se. Mas não, o cara tá com raiva dele de ser negro. De ter a pele negra. De ser um negro forte que poderia enfrentar ele. Acho que isso é o mais tocante da ideia, né? É interessante que isso também acontece, a questão da dinamite, no momento que ele está fazendo de tudo para tentar salvar a cidade, né? O ódio cegou tanto que o Salvador ia ser dinamitado. Em tempo, o nome da cidade é Sheiterly, tá? Espaço em 1927, como você falou. Uma outra coisa que é legal também mencionar, que esse nome, esse título, ele nasce de um poema, na verdade, de um professor judeu que presenciou uma cena de enforcamento. Aliás, ele viu uma foto de enforcamento de 2 negros que foram acusados de crime que não foram julgados, muito provavelmente não cometeram. Eram para ser 3, esse terceiro consegue fugir e funda o Museu da História do Holocausto. Só um momento. Museu Americano do Holocausto Negro, tá? Para que fosse preservada tanto a história do que aconteceu com eles, como também para manter em mente a ideia de que tem sempre que lutar. Esse poema, o nome do professor Abel Mirpul, e ele era um professor judeu que usou o pseudônimo de Lewis Allen para poder escrever essa música. Eu vou botar aqui nos créditos a música e a tradução, e ela também se torna a música com que a cantora Billie Holiday encerra a maioria dos shows dela, né? A maioria dos shows são encerrados a partir de 1939 com esse poema que ela transforma numa canção. A Nina Simone, que você falou comigo, também tem uma versão, mas quem produz primeiro é a Billie Holiday. A Nina Simone, ela tem um interesse em relação a isso, que ela interpreta essa música em um dos encontros, né, que tinham, que eram convocados pelo pastor Martin Luther King, né, naquelas passeatas que ele fazia. Ela tem uma interpretação dessa música, e aí que se torna muito relevante para eles, né? E na época eles tinham toda essa luta e eles vivenciavam essa questão, né? Porque Fruto Estranho, no poema, né, na música, ela fala que existem frutos estranhos na árvore, né? Que sangue pingando nas folhas, sangue pingando nas raízes. Aquilo ali ela está deixando bem claro que são os livros enforcados nas árvores pela Ku Klux Klan. E aí, a Nina Simone, ela teve maior expressividade para falar, né? Assim, por conta disso, né? E ela canta essa música em um dos encontros do Luther King, e aí aquilo ali fica marcado como um grito, né, de socorro da comunidade negra.
Vocês, meus amigos, ainda estão acordados aí? Ou... A vez de vocês. Fala agora. Bom, personagem que eu vou falar. Eu ia até falar de um, mas com o andamento da conversa, eu lembrei de algumas coisas interessantes aqui, principalmente em relação ao universo, né? E o Fabiano citou que a mais de faz parte da Terra M, e é até uma coisa que eu estou correndo atrás para entender, que depois do Dayblock, né, o relógio de giro final, as numerações e as nomenclaturas das terras paralelas, todas elas mudaram. Então, eu vou tentar entender isso. Então, eu vou lá, ali, nos 952, para fazer alguns registros interessantes. Existem 3 Superman negros no multiverso. Um que eu vou falar dele, que é o Volzod. Inclusive, eu vou tentar comprar a camisa dele, que eu já vi que tem. Um é o Calvin Elvis, que é um presidente americano. O Grant Morrison criou em homenagem ao Obama. E o outro aliás, tem um outro também que é bem antes, que é um Superman que é da Terra D, né? 104. E o outro é o Superman Sunshine, o Superman Raio de Sol, que é de uma terra, paz e amor, uma coisa bem psicodélica que o Grant Morrison criou. Existe uma Mulher Maravilha Negra, que ela é da terra do Calvin Elvis, da Terra 23. Existe um Batman negro, que é o Wayne Williams, que foi, inclusive, criado pelo Stan Lee. Porque a história dele é uma das melhores do médico. Ele luta com o pau de mão, ele é um lutador de luta livre e acaba ficando rico, né, com suas edições e depois combate crime. Existe uma Flash, uma menina, uma garota, da Terra... Agora, a numeração não vou saber. Eu acho que é a Terra 50, que é a Terra do Batman do Futuro. Tem uma menina, uma jovenzinha negra, e tem o Micron, que é o tipo o átomo, também é um cara negro dessa Terra também. E também na Terra 2, que é a Terra do Volzói, tem a Marella, que é a Aquawoman, que seria a rainha de Atlântida, uma mulher negra também. Então, daí é para fazer uma boa Liga da Justiça, fora do John Stewart e outros personagens negros também. Daria uma boa Liga da Justiça para pegar tudo diverso aí, para poder formar. Né? Então, acho que a DC, ela... Como é que eu vou dizer para vocês? Ela meio que respondeu através do multiverso que poderiam ter versões dos personagens principais com versões negras, até bons personagens, tá? O Calvin Elvis é um bom Superman, inclusive o computador dele é o Brainiac. O Brainiac cria, assim, não é bem um holograma, mas uma imagem, enquanto ele está lutando, vai um cara ali para uma imagem dele, né? Para poder, sei lá, decidir as coisas do governo americano. Então, é um Superman interessante. Para quem tiver curiosidade, é só pegar Superman número 9, da fase dos 952, que tem uma história dele ali. Esse Superman Sunshine tem uma aparição dele lá em DC 2000, 34, 35, não lembro no número, né? É um Superman muito explorado. E o que eu vou falar aqui é o Volzod. O Volzod, ele é o filho do General Zod. Não peguei o nome da mãe dele, na Terra 2. E eles são condenados à morte, tanto o General Zod quanto ele. E ele é o último filho da casa de Zod. Só que quem adota ele em Krypton? Ele, garotinho, tipo, tá 8, 9 anos. Quem adota ele? A casa de Elfa, de Zor-El e Lara adotam ele. E na explosão de Krypton, são 4 kryptonianos na Terra 2 que são mandados para a Terra. É o próprio Clark Kent, né? O Kal-El, é a Kara Zor-El, um outro kryptoniano que até hoje ninguém sabe quem é, porque acabou não sendo explorado nas histórias da Terra 2, e o Volzod. O que acontece?
por que o Valverde, para mim, tem uma certa importância, tanto que antes da gente começar a gravar, eu estava lendo a história dele, Fabiano perguntou aonde você consegue ler alguma coisa dele, é só você ir lá no HQ Drago, propaganda, tem que falar, né? Tem o Terra 2, parte 1, se eu não me engano, número 17 e 18. Eu acho que é o número 18. Ali já tem um início, a primeira participação dele. Ele é um cara que está sendo preso pelo Terry e até o personagem da antiga Terra 2, que eles reviveram ali. Ele estava preso e tudo, e quando o Batman, que é o Thomas Wayne, se aproxima dele para poder falar para ele poder salvar o mundo, o que acontece? Eu preciso contar a história para o pessoal poder entender. O Superman antigo, ele é transformado num arauto de Darkseid. O nome dele é Brutal. Ele começa a atacar a Terra, inclusive ele corta o braço do Esmaga-Átomo e tudo. E o pessoal precisava de alguém para poder lutar contra esse cara. Nem a Tornado Vermelho, que é a Lois Lane, nessa Terra, né, Terra 2, nem o Alan Scott, que inclusive é gay, mas um baita Lanterna Verde, sensacional. Para mim, é um dos melhores personagens dessa Terra, nem o Jay Garrick, nem a Kendra, que é a Moça Gavião, nem o Khalid, que é eu acho que é um egípcio, e ele que é o destino. Então, é legal dessa Terra 2 que tem várias etnias ali, né? Tem um cara lá que é africano, no caso é egípcio, e ele que é o Senhor Destino. E aí eles precisavam encontrar alguém. Aí eles vão ali num subsolo, vamos botar assim, e acabam encontrando o Valzói. E aí a Luz conversa com ele, fala, olha, você é criptoniano, porque o Batman estava com a criptonita escondida ali, e ele sente dor. Aí o Batman, né, que é o Thomas Wayne, que é o pai do Bruce Wayne, fala assim, olha só, esse garoto é criptoniano. E ali eles vão conversando e tal, e chega à conclusão, né, de que ele realmente poderia lutar contra o Superman, que era o tal do Brutal. E aí alguém vai me perguntar assim, tá, Lani, tudo bem, você falou a história aí, falou. Isso não tem muito a ver com o assunto em si. Não é, tá, tem a ver, porque o Valzóide, na minha opinião, quando ele é alçado à ruim do Superman, ele está ali salvando mesmo, salvando os brancos, salvando os asiáticos, porque o Superman ele está acima de tudo. Então, assim, quando um personagem desse, por isso que eu sou fã do Valzóide, quando um personagem desse está cunhado com o Superman, ele está salvando a humanidade inteira, até porque uns dizem, eu não sei, né? Até porque eu sou cristão, então uns dizem que o Superman foi criado, inspirado em Jesus Cristo, aquele que Jor-El mandou para o mundo para salvar a humanidade. E esse Superman eu vejo assim, né? Um cara negro, um jovem de, sei lá, 21, 22 anos, que está na alcunha do maior herói de todo o tempo. Então eu falei, poxa, eu vou falar desse cara. Eu li agora alguma coisa dele e fiquei assim encantado, porque, poxa, nessa terra, o cara mais poderoso, o cara mais assim, sensacional é um negro, um jovem negro. Então eu falei, eu vou falar dele. Então é isso que eu queria dizer. Vamos ver o que o pessoal vai achar. E Alami, eu ia até te perguntar uma coisa. Eu li as histórias, mas há muito tempo, e assim, bem espaçado entre uma edição e outra. Eu acho que é interessante. Se eu não estiver enganado, você me corrige. Se eu estiver enganado, você me corrige. Diferente do Zod do universo DC tradicional, esse Zod, a família dele é pacifista, né? Mas Né? parece Eu que eles achei bem interessante também, né? cometem um crime, porque eles são condenados eles são assassinados. Eles cometem um crime. Né? Eles são pacifistas, mas eles cometem um crime e são assassinados ali. Acho que na edição 16, aparece eles bem de relance, né? Eles já assim, sendo acusados e condenados, vamos botar assim, pelos kryptonianos, e aí o Jor-El pega o Valzóide para criar ele. E é muito legal que são 4 kryptonianos, cara. E aí o pessoal desconfia que tem uma garota aí nas edições posteriores, tem uma garota negra e ela que é essa kryptoniana. O pessoal desconfia, mas foi uma coisa bem rápida, não teve tanta marcante.
Tem a Poderosa também, né? Que eles acabam sendo da mesma família porque ele é adotado. E eles acabam, se não me engano, eles têm um envolvimento amoroso, né? Isso, exatamente. É até bom você lembrar aí, porque a Cara Zor-El é Cara Zor-El, que nessa nova Terra 2 não é mais Kal-El, que o antigo Superman da Terra 2 é Kal-El, virou Kal-El mesmo. E o Kal-El, o Kal-El dele é diferente. O Superman presidente, o Kal-El dele é diferente dos outros. E uma curiosidade rápida aqui, que não tem a ver com o assunto, uma curiosidade rápida da DC, todos os Superman têm signo uma diferente da outra. Nenhuma é igual a outra. Cada Superman uma diferente da outra. Superman da Terra 1 é um, Superman da Terra 2 é outro, Superman da Terra 3 é outro. Quer dizer, seria até o Ultraman, né? E aí vai. Sim, sim. Eu acho interessante disso tudo aí, cara, você falou assim, mas eu acho a relevância interessante, porque, voltando um pouco pro pessoal da Milestone, cara, é representatividade, sabe? É, a gente viu um pouquinho, uns anos atrás aí, a molecada não tinha um herói para se representar, né? A molecada negra não tinha um herói para se representar. Você como negro, você podia ser o super-homem, o Batman, mas aí quando você bota um Superman negro, o moleque pode dizer eu sou o Superman. Quando você bota um Pantera Negra, o moleque se representa ali. Eu acho bacana. Eu não acho irrelevante você fazer um Superman negro, fazer uma Mulher Maravilha negra. Eu não acho irrelevante. Tem uma galera que fala assim, porra, não, tentar mudar. Eu acho que assim, em alguns casos, você dá para o cinema, para poder só bater aquela cota, eu acho isso uma sacanagem. Tá? Você pode bater cotas com outras formas. E aí é onde entra que eu acho que precisa, realmente, a gente precisa abrir o olho, porque a gente tem pouco herói negro que a gente dá valor, né? Que a gente dá que a gente valoriza. Existe pouco personagem negro, o negro acaba virando o suporte, né, cara? Historicamente, o negro era aquele personagem de olhão, beição, pintado de preto totalmente, de nanquim, e ele era o alívio cômico, né? Ele era o engraçado, o que tropeçava, o que ajudava, que era o ajudante. E eu acho que a gente precisa mais de um Superman igual o ícone, né? O Icon, igual esse Superman, o Val-Zod, para ter representatividade, para representar a molecada, né, cara? Para a molecada poder vestir a roupa lá e falar, mano, eu sou um super-herói também. Chegou a ser Fabiano, até cogitado, né? Perdão. Não, Felipe, pode falar. Não, chegou a ser até cogitado, não sei se passou de rumor, um filme com o Val-Zod, acredito eu, se fosse ele o personagem, interpretado pelo Michael B. Jordan, do Creed. Né? Eu, ia ver muito satisfeito. A história é interessante, né? Desde que tivesse um contexto para isso, né? Eu queria contar uma situação interessante que o Fabiano falou, e eu lembrei. Isso foi em 2000 não lembro o ano, não. Acho que foi 2007. Eu já estava de volta ao Rio, depois que eu vim do Paraná. E, assim, eu não sei se foi no Facebook, acho que foi no Instagram. Eu postei a foto da Terra 2, e o Val-Zod está à frente. Uma aluna minha, ex-aluna, no caso, da Thaís, ela entrou em contato comigo no direct e falou assim, professor, existe um Superman negro? Eu falei, não tem só um Superman negro, são 4. Batman tem um, Mulher Maravilha tem uma. E aí eu fui mostrando para ela, e foi exatamente isso que o Fabiano falou. Ela começou a se interessar pelas histórias por causa dessa representatividade. Então, assim, eu acho que o Superman negro mais importante do universo DC é o Calvin Elvis mesmo. Por quê? Porque ele é o presidente dos Estados Unidos. Né? Então, talvez esse ator não fizesse o Val-Zod. Ele iria fazer o presidente americano. Foi inspirado no Barack Obama. Tá? Então, assim, quando eu contei essa história num curso preparatório que eu trabalhava.
contei essa história, os caras começaram, caramba, quem são esses caras? Vai lá no Google, coloca lá, Superman Balvode, Superman Calvin Alves, Superman Sunshine, Mulher Maravilha Núbia, que é uma negra maravilhosa, assim, bonita pra caramba, o desenho dela, a estirpe dela, né? Inclusive a Núbia, se eu não me engano, ela tem no universo tradicional do DC. Ela está ali naquelas Amazonas principais, ela está ali. Já contei. E você, amiguinho? Juninho, quero fazer um comentário que o Juninho tá com uma camisa feia que dói. Vocês estão ouvindo? Sim. Beleza. É porque deixei o que vocês pudessem falar, tal. Falaram muito bem sobre a Milestone. Enquanto você, Fabiano, você falava, eu dei uma olhada aqui, consegui achar algumas imagens, tal. No Dudu só tem um rascunho, é um casal, na verdade, é um casal e seria escrito pelo Greg Pak. E eu achei uma coisa muito interessante aqui, e é por isso que eu levantei um momento para poder pegar. Porque quem ia fazer parte né, de retornar com a Miles seria Derek Diggle. Derek Diggle é um personagem. Vamos ver, deixa eu pegar e falar aqui quem seria. Em homenagem ao Dwayne McDuff. E o cofundador do selo, que é o Reginald Hudlin. Eu não sei se eu pronunciei correto, mas o Reginald Hudlin, vocês não podem estar associando a pessoa, mas ele é um cara que um bom tempo argumentou esse personagem aqui. E esse personagem aqui, eles têm uma semelhança. Eu não sabia. Ele também é negro. O Reginaldo também é negro. E tem uma das coisas que me focaram muito na capa quando eu retornei a periodicidade de comprar quadrinhos, era justamente a introdução do Pantera Negra. Eu vou ler rapidamente porque ela é bem impactante, né? Porque eu falo o seguinte, deve ser uma tradução literal, não sei se é ele que assina, não sei se são os editores daqui, mas vamos lá. Que fala o seguinte: há certos lugares onde não se brinca. Wakanda é assim. Desde a aurora dos tempos, esta nação guerreira africana tem despachado pretensos conquistadores para casa em caixões. Enquanto o resto da África foi fatiado e distribuído entre os colonizadores europeus, a evolução cultural de Wakanda permaneceu incolume por séculos, em nada afetada pela ambição do primeiro mundo. O resultado: um paraíso avançadíssimo tecnologicamente, rico em recursos naturais e ecologicamente preservado, que faz o resto do planeta parecer primitivo. O governante de Wakanda é T'Challa, o Pantera Negra. O Pantera Negra é mais do que a encarnação de um chefe guerreiro de um culto que serve como liderança religiosa, política e militar do país desde sua origem. Ele é a encarnação dos ideais de um povo. Qualquer um que ouse se voltar contra Wakanda precisa passar por ele. Isso aqui é bem impactante, mas a gente fala do Pantera Negra, desse período que teve, essa revista, ela está no período da Guerra Civil, que ele pega e faz um cessar-fogo para que possa o Capitão e o Tony estarem juntos no casamento dele e tal. Ele diz umas palavras até pesadas para o Tony, mas não é bem esse caso. A gente fala da representatividade. O Pantera Negra, se você for puxar numa lista, ele vai estar sempre cabeçando, até mesmo antes do filme, tá? Você, depois do Pantera, você vai lembrar de um Luke Cage, você vai lembrar de uma Vixen, você vai lembrar um Falcão, você vai lembrar mais quem? A Photon e outros personagens negros. Você vai sempre estar sempre puxando ali para isso. Pantera ele é um soberano de um país, então torna muito fácil, né? Mas eu prefiro pegar e falar dos personagens que estão, vamos dizer, à margem dessa grande questão dos quadrinhos, né? Então, nesse período também é bom também frisar que o Reginaldo ele faz uma coisa muito interessante, que o Pantera ele está próximo de se casar com a Aurora, a Tempestade também foi líder dos X-Men, né?
um grupo totalmente, como colocarei, que é um grupo de heróis que é muito estigmatizado, né? Pelo fato deles serem mutantes, né? O mundo renunciar muito eles. E quando a Aurora ela se torna líder dos X-Men, ela foi período de 80, né? 80 e poucos, por aí. Acho que no período de Guerras Secretas, acho que ela já era líder. Então, depois ela se torna líder também dos Morlocks, mas também é uma das representatividades negras, né? E ele faz com que o Pantera tenha uma despedida de solteiro. E predominantemente os parceiros dele da farra, a grande maioria são negros. Se eu não me engano, são 3 que não são, que é o Ben Green, o Namor e o Wolverine. Restante, Blade, o próprio irmão Voodoo, que eu vou falar daqui a pouco, Cage, né, Luke Cage, também tá todo mundo lá envolvido, né? O que a gente tem hoje nos quadrinhos relacionado após o advento do filme do Pantera Negra, após esses eventos quadrinhos que alçam ele num outro patamar e outros personagens também, a gente ainda tem muito pouca representatividade, muito pouco mesmo. A gente tem a animação do Homem-Aranha, que é uma das melhores animações que tem, os quadrinhos que a gente fala do Miles Morales. Hoje foi anunciado o PlayStation 5, vamos fazer um novo console PlayStation 5 e vai ter um jogo especificamente sobre o Miles, que eu acho que é muito bacana. É legal você ter essa variação, como eu sou pai, então meu filho fica, o Miles para ele, o Miles é o Homem-Aranha, não é o Peter, é o Homem-Aranha. Né? Como tem a Gwen, né? A Gwen Aranha, né? Aí, para ele, a Mulher-Aranha é aquela, não é aquela que a gente vinha das animações lá dos anos 80 e tal, da Jessica Drill, que ela se transformava do piano parecido com a Mulher Maravilha. Outra história. A gente vai falando essas histórias, a gente vai só denunciando nossa cidade, né? Só vai só denunciando nossa cidade. A naftalina está cheirando. Velho, eu tô falando, tinha que ter tomado meu comprimido, mas isso não quer dizer nada. Bom, a gente já tem uma representatividade, mas poderia ser feito muito mais. A gente tem muitos bons personagens negros. O Alani falou do Val Zod. O Val Zod, ele é um personagem muito bom, muito interessante. Já vi algumas coisas dele. O Superman Sunshine parece aquele negão de Blaxploitation, né? E tem um CD, eu vi aqui, tem um disco, tem um cara pegou, acho que o nome do cara é Donovan, fez também um tal de Black Sunshine. É uma música. Depois eu vou procurar saber qual o som que é. Um Black Sunshine negão com Black Power, né? Grandão, e realmente tem a camisa dele. Até a camisa dele é até interessantezinha. Só que a gente precisa de muito mais. Ainda precisa de muito mais personagens que tenham representatividade. A gente teve a série do Luke Cage. Eu tô citando muita Marvel, porque também tem esse da DC, que é o. Não é o nome dele, não é Trovão Azul, não. Qual é o nome dele? Da série que tá. Oi? Raio Negro? Raio Negro. Raio Negro, obrigado. Raio Negro. O Raio Negro também, ele aparece, aí volta, vamos falar da idade de novo. Olha o problema aí, vai puxando a memória. Lá no Super Amigos aparecia também, acho que um trovejante, trovoada, sei lá, eu acho que era o próprio Raio Negro, porque no começo aqui ele tinha várias traduções por nome e tal. Então, acho que começa com Vulcão Negro, né? Vulcão Negro, é verdade, começa com Vulcão Negro e tal. E a Patrulha do Destino, depois ela teve um líder que também era negro, que era o Trovoada. Trovoada também, um personagem, né? A Patrulha sempre foi muito eclética, né? Sempre foi muito eclética, sempre teve muitos personagens de diferentes nacionalidades. O James foi um Homem de Ferro, o James Rhodes foi um Homem de Ferro um período. Depois ele vira uma máquina de combate, tem a minissérie dele própria. Depois ele, na Marvel, quando tem, acho que a Segunda Guerra Civil, ele é morto, ele é um dos responsáveis por ser essa liderança da Guerra Civil. O Golias Negro morre na Guerra Civil 1, né? Mas só que ainda falta. Ainda falta.
a gente tem que ter um personagem parecido com o Homem-Aranha, a gente tem que... Não parecido com o Homem-Aranha, perdão. Digo, a gente tem que ter um personagem parecido com o Homem-Aranha no sentido de ter tantos problemas e também poder ter a cara de... Não ser a cara de pau, mas também ter a vontade de mostrar os problemas raciais. O que o Fabiano pegou e colocou sobre a Miles, quando os caras iam colocar problemas que eram relacionados aos negros naquele período, os negros americanos, eles foram censurados, porque aquilo na verdade é censura. O que o Dido fez foi censura. Não, olha, eu não quero falar, não quero que pegue e fale sobre a gravidez na adolescência. Aí lá, bem depois, fazer um filme da Disney, que é o Disney, perdão, fazer um filme para o cinema chamado, acho que é Juno, né? Acho que é Juno, um filme, e a menina é adolescente grávida, mas só que ela é branca. Preciosa é um filme também que fala sobre a gravidez, mas só que ele fala na gravidez no sentido até muito mais marginalizado. Né? Isso, pra gente que é negra, acaba incomodando pra caramba. Fabiano pegou e falou, eu tô com a camisa feia. Por que eu tô usando a camisa do meu time? Porque o Vasco da Gama ele tem uma representatividade muito grande nessas questões das brigas raciais. Foi o primeiro time a ter negros como profissionais jogando. E o Vasco sempre se posicionou nesse sentido. Então eu achei que era justo a gente está conversando, o tema ser esse, e eu estar usando a camisa do time, né? Por conta das questões raciais do Vasco da Gama. Eu acho que ainda falta muito. Eu acho que a gente tem muito bons personagens. Então, eu vou citar dois aqui, de maneira bem rápida e restrita. Vou falar do Blur primeiro, que na verdade, se for o Blur, é na verdade o Borrão de Atlanta. Ele apareceu aqui pra gente pelo selo Max da Marvel. É o Stanley Stewart, né? O poder dele é velocidade, ele pertence ao Esquadrão Supremo. Ele foi infectado pelo vírus, o tecnovírus, que quando cai a nave do Imperium, ela vai disseminando e vai infectando algumas outras pessoas. E ele tem a super velocidade, e através dessa super velocidade ele fica rico, fazendo trabalhos publicitários e tal. E ele tem um embate muito grande com o Falcão Noturno, por conta do Falcão Noturno ser um negro, um negro racista que não gosta de brancos. E tudo que ele quer pegar e fazer é em prol dos personagens, em prol da comunidade branca. Enquanto Stanley, ele é um cara muito mais versátil, que ele quer tentar apaziguar, ele quer tentar conversar, aquele garotão boa praça, ele não consegue. Então ele tem uns embates de ideia entre ele e o Falcão Noturno. Tanto que tem, quando há acho que uma das poucas primeiras missões de equipe do Esquadrão Supremo, quando ele está se formando, que luta o Império, luta o Borrão e luta o Falcão contra um cara que agora não me lembro o nome do cara, não me lembro o nome dele. O Falcão Noturno está prestes a deixar o cara morrer. E ele começa a ter um embate com o Império, no sentido de que se salva ou não. E o Stanley vai e toma atitude de pegar o canudo e botar lá na boca do cara, senão o cara pode pegar e morrer sufocado. E eles discutem mais à frente sobre isso. Tem um detalhe. Dois personagens que não conseguem ser... até para ter que desenvolver mais à frente, não é um spoiler porque foi publicado aqui, mais à frente o Império descobre que ele tem um plano para ele. Ele volta no tempo e ele tem que dominar os outros seres, também têm poderes. E ele começa a dominar. O único que ele não domina é o Stanley. Porque ele pega e fala, você é meu único amigo, você tem que vir comigo pelo que você quer. Não porque os outros não quer, não porque você seja diferente dos outros, porque você é meu amigo, você não merece ser abduzido. E ele é o único que não abduz. Só que aí tem um problema, a revista saiu de descontinuidade, e quando retornou, retornou com a outra abordagem, e isso ainda foi bem explicado. Né? Mas um bom personagem que poderia ser utilizado aí em outras áreas. Né?
O irmão Voodoo. Oi? Antes de você fechar aí a situação do Blur, né, do Borrão, o que faz ele romper de verdade com o Falcão lá, né, o Falcão Negro lá, é que ele escuta ele falando que o Borrão seria um negro de casa. Exatamente. Ele fala, ele é um negro de casa. Ele é um negro. O que ele está colocando ali é que ele é um negro que tem algumas vantagens porque ele adora o homem branco. E o homem branco, né, o senhor dele seria o Império. E aí ele fica puto com aquela história e acaba rompendo com o Falcão. Sim, porque porque tem essa questão de que como é que é o nome dele, meu pai do céu? Agora esqueci do nome do Falcão Noturno. E o Falcão Noturno, ele tem essa questão de que os pais dele foram assassinados e... Oi? Caio Richmond. Então, Richmond. Então, ele tem essas questões e realmente ele pensa isso. Tem uma hora que ele pega e fala, você é muito puxa-saco e tal. E o Stanley não tem isso, é o que eu falei. O Stanley, ele quer é um cara que ele quer ter, né, todos, né, ao redor, quer conversar e tal. E o Irmão Voodoo. O Irmão Voodoo é um personagem também, ele é de 73, né? Foi Len Vien, não sei, e o Gene Colan, que o criaram. Ele tinha uma menção de que poderia vir a substituir o Doutor Estranho, e tanto que teve um período que depois ele deixou de ser o Irmão Voodoo e passou a ser chamado de Doutor Voodoo, né? Um personagem também muito mal aproveitado, né? Os poderes dele são poderes místicos derivados de Loa, que é uma deusa dos espíritos de voodoo. Ele pode estar no estado similar ao transe, no qual ele sente o calor do fogo na pele e torna resistente a queimaduras, controla as chamas e forma de vidas menores. E ele tem uma fumaça, misticamente, e também tem a sensibilidade, a ter acompanhado o som de tambor, ele também tem aquela sensibilidade também aquela sensitividade dos magos. Tem uma história dele, dos Fabulosos Vingadores, ele já se chamando já Dr. Voodoo, que ele é que vai resgatar a alma do John Storm, né? Isso vai na terceira edição dos Fabulosos Vingadores. Um outro bom também personagem, que também é muito mal aproveitado. Existem bons personagens do universo, das características negras. O Aço, quando fizeram o filme do Aço, foi uma coisa terrível que fizeram com o filme do Aço. Um bom personagem, foi o que fizeram. Não tenho nada contra o Shaquille O'Neal, nada, mesmo tempo porque ele é muito maior do que eu. Porra, mas o que fizeram com o filme do Aço foi uma sacanagem. Entendeu? Horrível aquilo ali. Não tinha necessidade de fazer aquilo, tá? Bom personagem. A gente fala de Aço. O Static Shock. Putz, cara, que personagem bom, cara. Personagem bom para poder trabalhar. Teve os quadrinhos, teve a mídia dele. Foi muito bem recebido aqui pela gente. Depois ele teve crossovers com outros personagens, com o próprio Batman do futuro, com o Batman atual. E ele também teve um crossover com o Projeto Zeta. Foi o Projeto Zeta também. Projeto Zeta. Ele, o Batman do futuro. Cara, bons personagens negros que são muito mal aproveitados. E eu acho até que é um pouco preconceito, tem que falar sobre isso, é que personagens negros necessariamente tenham que ser escritos por editores negros. Acho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O cara pode pegar e estudar um pouquinho mais e procurar saber um pouco mais sobre aquele personagem. Eu acho que não tem nada a ver. A gente tem personagens hispânicos. Você pode ver o motorista fantasma. Ele é um personagem hispânico. Aí você tem a caracterização. A gente estava falando um dia desses sobre os guardiões globais, né? Aí você tem aquele Strano, que é
coisa... É estranho. Personagem estranho, muito mal aproveitado. Que Novos Guardiões. Os Novos Guardiões. Porque a gente não pode falar, mas eu falo... É um personagem muito ruim. Então essas caracterizações também são abomináveis. A gente tem que pegar e manter. Tem bons personagens? Tem personagens bons pra cacete. A Photon também foi. A Photon foi líder dos Vingadores. Trialto fez parte dos Vingadores. Desculpa pegar o gancho aí contigo. Eu acho que o pior não é nem se deixar de falar que ela foi uma líder dos Vingadores. O pior é deixar de falar, mencionar ela melhor, né? Trabalhar melhor ela dentro do filme da Capitã Marvel, que é a Mônica Rambeau, é a primeira Capitã Marvel, né? A primeira personagem feminina com esse legado. Mas aí o que acontece? Eles fazem uma menção porque a Mônica, na verdade, é a filha da Rambeau. Agora esqueci o primeiro nome dela, né? Eu tinha acabado de lembrar de um personagem, o Bloodwind. O Bloodwind, ele é um personagem também com outra autora, muito mal aproveitado. E de uma hora para outra, ele está relacionado ao Ajax. O Ajax, o primeiro alter ego do Ajax, ele é um policial negro, detetive negro, né? Ele é um detetive negro. Essa questão do aproveitando que você falou, essa questão de falar, os caras da Marvel até brigavam muito sobre isso, sobre homens negros falando sobre vidas negras. É porque, assim, infelizmente, a gente tem uma... Vamos botar uma realidade aqui. Aqui no Brasil, isso também é muito gritante, como lá nos Estados Unidos. A grande maioria que tem estudo são os brancos, né? Que tem acesso a estudo, a boas posições de trabalho. E aí, quando você pega um cara branco, que estudou em boas escolas, e o cara não viveu a realidade do negro, a maioria das vezes o cara tá cagando e andando para pesquisar, o cara vai fazer um estereótipo. E aí é essa questão do que os caras faziam, né? Botavam o negro como o beiçudo, de olhão, que era engraçado, que servia como escada para comédia. E aí a grande luta dos caras por fazer personagens negros escritos por negros é porque, assim, para fazer essa representatividade real, né, para fazer o cara escrever a realidade. O grande problema é que, assim, eu acho que você não precisa ser um editor, um roteirista negro para falar, para escrever a história do negro. Porém, eu acho que você tem que ser um editor, sabe por quê? Porque um editor negro não vai deixar absurdos passarem, como vamos falar aí, cara, levando para um outro lado. A gente tem uma Image Comics numa época que já existia a internet, onde os caras que fizeram a Witchblade, ela tem uma história no Brasil onde o hotel dela tem no fundo o Cristo, e assim, no fundo eu digo, ela olha para trás, tem o Cristo Redentor nas costas dela. E aí ela fala que vai fazer a missão, pegar o vilão lá, e aí ela pula para a mata atrás do hotel, e aí ela luta contra um leão no Brasil, entendeu? E sai na porrada, e as pessoas que ela encontra no meio da rua são hispânicos. Então, quando você fala que de fazer o cara que que vive a realidade, ele fazer a história, é por conta disso, para evitar esse tipo de absurdo. Quando criticaram, e eu achei errado criticarem o Wade e o J.J. Jones no Fruto Estranho, porque os caras respeitaram, os caras fizeram uma representação da realidade daquela época muito, muito fiel, muito bacana. Agora, quando você fala, tem muitos caras que fazem coisas nas coxas, fazem coisas horrorosas, e aí não representa, acaba fazendo um desserviço, né, para a comunidade negra. E aí eu concordo com você que não precisa ser negro para escrever uma boa história de um negro. Porém, tem que se ter esse carinho de entender, né, cara? Uma discussão
trazendo para a realidade, a minha mãe, talvez vocês não saibam, mas a minha mãe era negra, né? Eu puxei a cor da pele do meu pai, que era um homem branco, mas a minha mãe era negra. E muitas pessoas falam assim, você não sabe a realidade de um negro. Algumas pessoas já discutiram isso comigo, né? Você não sabe o que é a dor de um negro, do preconceito. Cara, eu sei a dor de um filho de um negro, quando você está com a tua mãe vestida de branco, porque minha mãe gostava de usar branco, e eles estávamos eu, minha irmã, que também é branca, né? E minha mãe, numa festinha, e meu pai estava um pouco afastado. E aí, quando meu pai chegou perto, que a gente foi para perto do meu pai, a gente tinha pouco contato com meu pai porque ele trabalhava muito, e aí a gente se aproximou do meu pai, né, para fazer festa de criança e tal. E aí, uma mulher que deve ter se interessado pelo meu pai, ela foi falar alguma coisa com ele, e a minha mãe estava perto. E aí ela falou assim, nossa, que crianças bonitas, aonde está a mãe delas? Aí, ou você veio só com a babá? E aí ela quis dizer que a babá era minha mãe, porque era negra e estava vestida de branco. E aí, naquele momento, meu pai foi teve muita humildade e falou assim, não, minha esposa é essa aqui, é ela que é minha esposa, a mãe dele. Aí a mulher olhou espantada, como assim? Uma negra que tem 2 filhos brancos. Meu irmão é negro, não era tão negro quanto minha mãe, né? Porque o pai dele também era branco, e aí misturou um pouco as cores, mas ele é negro, né? E quando ele estava perto da gente, parecia que ele era. Algumas pessoas já questionaram se ele era adotado. E essa dor dói na gente também, que é filho, que é irmão, né? Que você não quer. Você não quer que falem isso, né, cara? Você fala assim, não, velho, não tem diferença, é meu sangue. Então, quando os caras brigam por essa questão de fala a verdade do negro, é que assim, muitos caras falam, eu não posso sentir a dor do negro, eu posso sentir a dor de um filho de um negro que sofreu preconceito e racismo. Mas realmente, eu não posso sentir a dor que a minha mãe sentiu, eu não posso saber como é que é. Como muitos amigos meus já falaram, eu vi uma reportagem da menina falando assim, cara, eu moro em frente a um apartamento, a um mercado, e eu tenho cabelo rosa, eu tenho sobrancelha rosa, mas toda vez que eu entro no mercado, por ser negra, o segurança, eu ganho segurança particular, porque o cara anda no mercado e eu fico me perguntando assim, cara, eu tenho cabelo rosa, sobrancelha rosa, eu moro de frente para o mercado, será que ele não se ligou que é muito fácil de me pegar se eu roubar alguma coisa aqui dentro? Então eu acho que é uma questão muito complicada, eu acho que é válido, por enquanto, a gente ter representatividade. É uma das questões, e talvez eu esteja roubando demais o tempo de vocês, aí eu peço desculpa, mas uma das questões cara, a gente tem Jeremias Pérez, que foi super aclamado, sabe? Os caras falaram a realidade da criança negra. E aí o Sidney Guzman fala até em entrevista que ele perguntou pro Rafael Calça e tal, e aí ele perguntou assim, cara, mas isso aqui não é exagero? E aí eles viraram pro Sidney, que são 2 negros, né? Eles viraram e falaram assim, não, Sidney, isso aí é nosso dia a dia. Esses preconceitos que a gente está falando aí, então assim, o Sidney Guzman, um cara estudado, um cara com conhecimento, não tinha a real dimensão do preconceito que os caras passaram, que eles transmitiram naquela história, que eu até acho sensacional. A Alice leu comigo, né, minha filha, e ela ficou encantada, e eu achei muito interessante, ela com 8 anos, ela conseguiu entender, né, que ali se tratava sobre a cor da pele dele, sobre a cor da pele da família dele, o quanto ele sentiu na hora que é distribuído lá as profissões, e aí ele ganha pedreiro, e ele queria ser astronauta, e todo mundo começa a rir. Por quê? Ele fez assim, por que eu não posso ser astronauta? Porque eu sou negro? Sabe? Hoje eu acho que ainda existe uma luta muito grande por essa representação, e aí eu acho que precisa sim de a gente dar espaço para o negro contar a história dele. Não precisa de branco contando a história de negro, sabe? Porque a gente já teve um monte de história errada contada por branco. Quando a história não é verdadeira, né? Quando ela não traz na realidade, acaba se tornando personagens caricatos em alguns casos, né? Não chegam a ser nem estereótipos, na verdade.
Mas assim, eu queria comentar um negócio que o Fabiano falou em relação ao personagem que lutou com o Leão, que o pessoal foi retratado. Mas isso é normal, cara. Isso é normal, que eu digo no seguinte sentido. O americano, ele só conhece a geografia dele. Ele não conhece a geografia dos outros países. Eu vi um vídeo de uma pesquisa lá, e perguntaram onde ficava o Brasil. O pessoal falou que era na Ásia. Eu era a capital do Brasil, o pessoal fala Buenos Aires. Lima, era a capital do Brasil. Então, isso aí para eles, como eles não conhecem bem a geografia, eles falam de qualquer jeito. Eu lembro aquela história Batman no Brasil, que eu tive o prazer de ter, acho que vocês devem ter lido também, o Batman no Brasil, todo mundo ficou curioso. Poxa, o Rio de Janeiro parecia uma cidade do interior. Que era até o Jim Aparo que desenhava o negócio. Cara, eu vou te falar uma coisa, trazendo para a nossa realidade. Vamos falar a verdade. A grande dificuldade, cara, a gente continua numa situação onde a grande maioria leitora, e aí a gente tem um país que hoje tem os leitores 1.8 de brasileiros leitores. E aí você pega aí alfabetizados e tudo mais, né? A gente tem a barreira da alfabetização aí, né? E aí você pega assim, a gente aprendeu como brasileiro que ler é chato. Via na escola, as pessoas durante muito tempo deram muita literatura que a gente não conseguia entender o porquê. Então a gente aprendeu que ler é chato. E aí poucos tiveram contato com o quadrinho porque é uma mídia que é cara. Eu lembro da época de moleque, que meu pai, a gente ia para a banca e era a época da inflação, da superinflação, que tudo aumentava de uma hora para outra. E a revista em quadrinho ela não era nem com preço na capa, ela era um código, e vocês lembram, aí a gente entrega de novo a nossa idade, era um código, e o jornaleiro ia consultar uma tabela, que ele ganhava a tabela periodicamente para trocar o preço da revista. Porque ela mudava no mesmo mês, às vezes na mesma semana, ela mudava de preço. Então não era uma mídia para qualquer criança, não era para pobre. Eu lembro muito bem que uma vez meu pai me levou ali na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, para escolher uma revista para eu ler, e aí eu vi a primeira vez Crise nas Infinitas Terras, a capa onde o Superman está segurando a Supermoça, né, desfalecida, e contadíssima aquela revista, e meu pai olhou para mim, e aí eu sabia que ele não podia comprar aquela revista, né, que a ideia dele era comprar uma revista mais fina, porque era um encadernado, e aí eu fiquei olhando, encantado, e aí eu entendendo a posição do meu pai sempre jogou muito limpo com a gente essa questão de grana, e a gente viveu muito aperto, então a gente sabia quando dava que não era para extrapolar, e aí eu fui olhar as outras revistas e ele olhou e falou assim, você gostou dessa aqui, né? E eu falei assim, foi, mas eu sei que ela é cara. E aí meu pai falou assim, tudo bem, leva essa, só não conta pra sua mãe que eu gastei com essa. E eu guardei durante muito tempo aquela crise, até foi extraordinário para mim aquela história. Meu pai leu comigo, meu pai tinha o hábito de ler. Assim, meu pai tinha o hábito de ler, minha mãe tinha o hábito de ler, e eles incentivavam a leitura, então eles gastavam um pouquinho do dinheiro sofrido da gente para ler. Mas a maioria das famílias não fazem isso, cara. Então assim, por mais que você coloque personagens negros para representar a galera negra, você ainda vai ter que fazer esse material chegar à molecada negra, a molecada que precisa ler isso. E você vai ter que mostrar para eles que, rapaz, isso aqui é legal de ler, vai lá ler isso aqui. Então a gente tem muita barreira pela frente, não é só a barreira de ter quem escreva personagens negros. A gente tem que conseguir fazer o povo entender que é legal ler e que ele vai estar representado ali naquele material. Uhum. Entendi. Uma coisa que é interessante também, que eu vejo poucas pessoas abordarem, que o quadrinho acaba sendo marginalizado porque ninguém entende ele como uma forma de representação, uma forma de arte, né? Você tem ali tanto um roteiro, que não chega a gente toda a escrita de roteiro, mas tem todo um trabalho ali, né, envolvido. E também toda a criação artística
envolvido na parte gráfica. E como uma manifestação artística, ele é muito marginalizado porque ou aproximam ele somente da turma da Mônica, né? Quando a pessoa sabe de algum personagem brasileiro, ou com super-herói. O quadrinho ele é muito vasto. Ele pode ser comparado tanto em termos de você explorar, né? Pois é. Ele pode ser comparado tanto ao teatro como ao cinema. Você pode ali apresentar drama policial, você pode representar a ficção através do super-herói, ou como temos hoje em dia da quadrinização de Star Wars, né? E deveria ser algo mais divulgado, né? Eu lembro que você comentou sobre a questão do hábito de ler, e quando você tem o hábito de ler, as famílias, as pessoas que não leem, ainda dizem assim, isso é coisa de criança. Não, isso pode até ser coisa de criança, feito para criança, mas não para ali, né? Nós temos histórias, vocês já leram bastante coisa assim fora do quadrinho de super-herói. Nós temos histórias falando sobre pessoas especiais, como é o caso do Não Era Você Que Eu Esperava, né? Do Fabien Tomé. Você tem o Estrada para a Perdição, que já é até mais no ar, né? É bem violento, mas também nasce no quadrinho, entre tantas outras histórias, né? E eu acho que a gente precisa também ter fazer essa divulgação do quadrinho como uma forma de expressão artística e como tal também uma excelente forma de você retratar a realidade. A gente tem até um pouco de sorte, porque algumas quadrinizações acabaram se tornando filmes, né? Que são fora do eixo convencional, de editoras que a gente já conhece. A gente deu um pouco de sorte em relação a isso, mas algumas colocadas no cinema não foram muito bem adaptadas, faltaram uma coisa ou outra. Mas você tem filme sem adaptação também, que não é esse primor, né? Que é a droga da plaga da visão do diretor. Eu vou citar uma coisa aqui. Pode falar, aí. Depois eu falo. Meu microfone está desligado. Por exemplo, eu trabalho com criança. Sim. 10, 11 anos são crianças. No intervalo da aula, eu observo o seguinte: o que nós estamos fazendo nesse momento, usando, melhor falando, nesse momento, é a grande distração deles. É o celular. Então, assim, hoje, o livro é como se fosse... Vou fazer uma brincadeira, que é aquela brincadeira que eu sempre faço, né? O livro é como se fosse Mercúrio e o celular é... Ou seja, o celular é muito maior do que o livro. Então, entre ler e ficar no celular, a criança vai preferir ficar no celular. Até porque os atrativos que tem no celular, para ele, que é um garoto que gosta de jogar, eu vou contar uma coisa rápida aqui para vocês. Essa semana, o que aconteceu? Na minha aula, alguns alunos estavam combinando de jogar Free Fire. A aula online, no celular, combinando. Ou seja, quando acabar esse troço chato aqui de matemática, a gente vai jogar, a gente vai se divertir. Então, assim, a luta é muito grande. Sim. Não sei se de uma hora para outra a gente vai conseguir. Eu acho que, sinceramente, falando a verdade, eu acho que tem que preparar as próximas gerações para poder fazer isso. Acho que essa geração agora não vai aceitar, não. Vai ficar todo mundo aí. Não, Alaninha, eu vou falar uma... Tá me ouvindo? Eu estou. Vocês estão ouvindo também? Não estou te vendo, não. Ah, tá. Alani, eu vou te falar uma coisa, então, que assim, eu acho que vai muito da família, tá? Eu percebi isso na minha família, porque meu pai e minha mãe tinham o Clube do Livro, que era um clube onde toda semana eles assinavam, né, pagavam, e aí todo mês ou toda semana, acho que era todo mês, eles recebiam uma caixa com livros que era para eles degustarem, e
eles tinham acesso a um catálogo que saía mais barato de edições. E aí, nesse catálogo, minha mãe e meu pai deixavam bem claro pra gente o seguinte: se vocês fossem bem nas tarefas de vocês iam ter direito a escolher um livro para vocês. Ali eu li Pequeno Príncipe, ali eu li uma revista chamada Super Amiguinhos, e ali eu e minha irmã, a gente se divertia e ganhava muito livro. Mas era uma outra época, como você falou, não existia o celular e era a nossa distração. Só que hoje, cara, aqui em casa, e não querendo ser melhor que ninguém, mas aqui em casa, a Alice tem a estante de livro dela, ela tem os livros dela, ela tem as bonecas dela, os brinquedos dela e tem o tablet que ela mexe. E graças a Deus a Alice se divide entre essas tarefas. E assim, basta a Alice me ver sentado lendo que ela fala assim: esse livro aí, criança pode ler? E se é uma coisa que eu acho mais leve, eu falo assim: pode. Então posso sentar do seu lado para ler com você? Você lê comigo? E às vezes a gente eu paro de ler o que eu estou lendo, né? E eu vou ler um livro dela. A gente leu junto com a Mônica, Laços, Lições, Lembranças, a gente leu Jeremias Pega, a gente leu ela é encantada com o Incrível Hulk. Acho que hoje ainda é um dos personagens que mais chama a atenção dela no Incrível Hulk. Não sei se é pelo tamanho ou pela cor verde, mas ela é encantada. Mulher Maravilha encanta ela. Então eu acho que assim, vai muito da família, de ver a família fazendo. Aí você replica. Meu pai lê, então eu quero ler. A Alice, desde muito novinha, ela viu os primos lendo, ela me via lendo, e ela perguntava: quando que eu vou ler? Hoje ela está lendo, está na alfabetização ainda, está lendo, né, muito trancado, mas já lê. E hoje eu e a Alessandra, a gente se pega olhando e fala assim: nossa, é muito louco, né? A gente vê ela sentada, juntando as palavrinhas ali, lendo, e aí quando ela não entende, ela: pai, o que isso quer dizer? Me ajuda aqui. Então eu acho que vai muito da família. Se eu sou uma família ausente, eu largo o celular na mão da minha filha e vai brincar, sabe? Agora, se eu sou um pai presente, de alguma forma, eu vou ali monitorar, eu vou ali orientar, eu vou ali mostrar que o mundo que eu vivo ali do quadrinho é gostoso. E não é forçado, sabe? Ela lê porque ela gosta, porque ela vê que eu me divirto, ela vê quando vocês vêm aqui em casa, ou quando eu estou conversando com alguém pelo telefone, ela acha engraçadíssimo quando a gente ri, e ela se mete nos assuntos, e ela se sente superior aos garotos quando ela vai para a rua. Os garotos estão falando do Homem-Aranha, do Miles Morales, e ela fala assim: não, mas o Homem-Aranha primeiro é o Peter Parker, o Miles Morales ele veio depois, e tal, e tem a Gwen, mas a Gwen é de uma outra terra, e eles ficam assim. Ela fala assim: eu sei porque meu pai me contou isso, sabe? Ela se sente, como ela se sente feliz por ter conhecimento. O conhecimento é poder, e dá poder a ela no meio dos meninos. Ela se sente superior aos meninos. Os meninos ficam tipo: caraca. E ela faz isso aqui e fala: pai, fala pra eles, não é assim? Então eu acho que assim, é da família, cara. Você tá dando aula, eu tenho ajudado, a Alami tem ajudado também, o Neto, né? E vocês devem ver muito aluno que está com o pai ali do lado. Eu fico aqui do lado, se não sou eu, é a Alessandra, se não é a Alessandra, é a Luana. A gente fica ali do lado, ajudando ela. Pô, você entendeu isso aqui? Vamos ver de novo, vamos escutar o áudio da tia. Mas tem aluno que está largado sozinho em casa, que o pai entrega o celular na mão e fala assim: vai lá, vai ter aula lá. E o aluno, eu vi aqui nos relatos de alunos da Alice, né, alunos falando assim: tia, vai devagar porque eu estou sozinho, não tem ninguém que me ajuda. Ou então teve um menino que foi muito emocionante, ele falou assim: tia, a minha mãe mandou avisar que ela não sabe igual você, então ela não está conseguindo me ajudar. A mãe da criança mal tinha alfabetização. Então assim, é muito da família, é muito do... A gente tem que mudar muita coisa, não é só a gente preparar uma nova geração, talvez a gente fazer as pessoas entenderem que ler é legal. Eu acho que ainda dá tempo de recuperar alguns moleques desses. Aqui no condomínio eu fiz isso, quadrinhos que estavam inacabados e tal, e essa onda de heróis, eu chamei os moleques e disse: ó, tem uns quadrinhos para jogar fora aqui. Eu não quero jogar fora, vocês querem? Teve uns que cagaram andado, teve um que pegou tudo e falou assim: eu quero. Agarrou tudo e levou para casa. E ele tem até hoje os quadrinhos. Então assim, se a gente salvar uma alma, bom pra caramba, né, cara? A gente tá saindo louco.
Bem, senhor, Cara, mais alguma coisa aí a acrescentar? Almir? não. Depois desse relato aí homossexual do Fabiano. Cadê? Eu O relato tenho, eu tenho uma coisinha aqui pra gente. o relato é válido, né? O relato é válido. A gente precisa que a gente tá nessa, vamos dizer, nesse bate-papo. A gente está tendo agora, nesse período de quarentena, a gente está se dispondo a falar sobre nossas experiências em relação ao mundo, no caso específico isso aí, em relação à nossa visão, em relação aos quadrinhos, com os fatos que vem acontecendo atrelados ao racismo. Eu acho que a gente não pode esmorecer, porque seja, nós somos hoje um norte para os nossos filhos, sobrinhos, outras crianças. A gente tem que continuar. Eu acho que não é que a gente tem que carregar uma bandeira de ser nerd, não, pelo contrário, não é isso. Acho que a gente tem que carregar assim, o prazer de pegar e continuar lendo, sendo consumidor dessas histórias, sendo, vou dizer, testemunhas oculares desses fatos de quadrinhos que vem acontecendo, e quando a gente ser questionado, poder encher a boca e dizer, poxa, isso aí eu já li, eu sei muito bem o que é isso. É legal. Isso nos aproxima das nossas crianças. Sim. Eu achei que o assunto foi muito válido. Muito válido. O que eu queria falar, eu acho que deve estar encerrando, até porque meu celular está descarregando. O meu também. O que acontece? Nós começamos a falar de racismo, e caímos na causa social, que é esse lance aí da preocupação familiar, com a criança que lê, que o Fabiano falou que tem que salvar e tudo, eu também concordo, né? Mas assim, o professor faz o trabalho dele em sala de aula, mas isso tem que ser complementado em casa. Não adianta nada eu falar, o professor de português falar, o professor de ciência falar e o pai e a mãe de repente não falar. Então, só para não é defender minha classe, não, até porque Sim. não, já é um outro papo, tem gente da minha classe que não é defender nada não, mas tudo bem, deixa para lá. Então, eu gostei do papo muito enriquecedor. Eu acho que as pessoas, quando forem ver, vão tirar algumas conclusões bem positivas. A experiência que o Fabiano deu em relação a mais foi sensacional. Eu acho que ele realmente usou tudo. O Felipe e o Júnior completaram e eu fiz uma outra visão em relação ao Valgode. Mas, assim, no geral, foi ótimo. Acho que foi um dos melhores papos que nós tivemos. Nós tivemos 3. E eu vou dar uma nota agora, tá? Vou dar uma nota à nossa atuação. E aí eu vou fazer a mesma nota que eu fiz naquele dia. Nota 5. Cúbica ao quadrado. Hoje hoje é menos 1. Menos 1 não. 1 elevado a 5 elevado a menos 1. Né? Deixa pra lá. Isso vai dar 5. Então, o que acontece? Eu gostei do papo, o papo foi enriquecedor. Eu acho que a gente tem que voltar nisso com outros assuntos também. E a minha proposta para o próximo bate-papo é falar de poder supremo. Boa. Tá bom, boa escolha. Eu queria só finalizar aqui com vocês com uma coisa que eu achei interessante. Sem querer, nessa pesquisa sobre questões raciais e quadrinhos e tudo mais, eu esbarrei, tá? Agora eu posso falar com você que na Legião dos Heróis, né, o site, eu esbarrei com as 10 frases inspiradoras, né? E aí tem uma frase no final, eu não lembrava dessa frase, mas eu acho que, nossa, como ela é atual para o nosso dia a dia de hoje, para a nossa qualidade, né, cara? É a frase, o final a cena extra do Pantera Negra, quando ele está na ONU, que ele fala assim, depois que ele se apresenta, que ele fala que é o rei T'Challa e que ele é de Wakanda e tal, né? E ele fala assim, agora, mais do que nunca, as ilusões de divisão ameaçam nossa própria existência. Todos sabemos a verdade, há mais nos conectando do que nos separando. Em épocas de crise, o sábio constrói pontes, enquanto o tolo constrói barreiras.
temos que encontrar um jeito de cuidar um dos outros como se fôssemos uma única tribo. É isso aí. Que mais papos como esse sejam replicados aí, que a gente também tem o prazer de assistir uma conversa, né, entre amigos que aborde temas, não só o quadrinho, né, mas as questões sociais. E que isso venha a ser replicado como a questão da participação da família, a amizade, né? Nós, até pouco tempo atrás, não nos conhecíamos e hoje em dia nos falamos quase todos os dias, e que prazer isso traz, né? Então, acho que fica de positivo isso, o quanto nós temos em comum, como o Fabiano trouxe, e o quanto nós podemos contribuir para a vida de alguém também. Então, que venham mais encontros, que venham mais papos e boa noite para vocês. Deixa eu falar uma coisinha rápida. Essa aqui é uma mensagem para todas as pessoas e nerds dos quadrinhos. Essa aqui é para vocês. Tenham orgulho de carregar seu gibi na mão. Tenham orgulho